entendeu? Então, assim, eu passei por muitas situações assim, situações embaraçosas também, sabe? Que eu, porra, ficava, às vezes, sem saber para que caminho seguir, né? E eu sempre gostei muito de sexo, sempre adorei, sabe? Mas sempre eu e uma pessoa, sempre eu e uma pessoa. Nunca gostei de, sabe, orgias, surubas. swing, Não, nunca nada gostei disso. disso, porque primeiro que, cara, eu gosto de me concentrar numa pessoa só. Isso é o primeiro ponto. Você se Segundo, considera que eu não um- gosto de ninguém me pegando pelo lado, por cima, por baixo, entendeu? E não gosto dessa parada. Então, pra mim eu sempre me concentrei muito numa pessoa só. Primeiro, eu estava fazendo muito sucesso numa novela das 7. Mas entrei em confronto, em rota de colisão, com o autor da novela. Que na época, Bruno, eu não entendia, eu não tinha cabeça para entender. Eu estava fazendo um puta sucesso. Aí o meu personagem ia ficar 4 capítulos fora e ia voltar um personagem homossexual. Eu fiquei puto com essa história, porque eu ia sair 4 capítulos e ia voltar um outro personagem. E não porque fosse homossexual, mas, cara, eu ia ter que fazer uma outra construção e, porra, eu vinha dando muito certo naquilo que eu vinha fazendo. Então esse é o primeiro ponto. Eu fazia uma novela das 7 que eu estava fazendo muito sucesso. Segundo ponto, o Roberto Thalma resolve me escalar para a novela das 8. E eu, que era da Glória Pérez. E a Glória Pérez, até há uns 4 anos atrás, me ligou para falar: olha, eu sempre fui a favor que você fizesse a novela, eu nunca vetei seu nome. A própria Glória falou isso para mim. Teve uma época que eu achei que foi ela que tivesse vetado. Mas, na verdade, quando eu entro em rota de colisão com o Carlos Lombardi, a quem eu já tive com ele, jantamos juntos e eu pedi desculpa a ele pela minha irreverência e pela minha juventude, sabe, acelerada. Quando eu entro em rota de colisão com ele, é quase que o mesmo momento que a Glória e o Thalma pedem a ele a minha liberação para fazer a novela da Glória. E aí ele fala: não vou liberar. O Frota tá batendo de frente comigo, ele vai até o final da minha novela. Eu não vou liberar ele cedo. Porque a ideia era me liberar mais cedo para eu já começar a gravar a novela das 8. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, que a equipe da TV Globo, da novela, vai assistir o Blue Jeans, que era a peça que eu estava fazendo, e no dia que eles vão assistir o Blue Jeans, eu não faço a peça. E quem entra no meu lugar é o Guilherme de Pádua, para fazer a peça. Então, teve a equipe da Glória que foi ver no teatro o Frota e viu o Guilherme. Quando eu quero sair da novela e o Lombardi não deixa, e o Thalma e a Glória pedem, e a equipe vai ver o teatro e ver o Blue Jeans e ver o Guilherme, bom, se o Frota não vai ser liberado, alguém tem que fazer o papel dele, que foi escrito pra ele. Porra, bota o cara que tá lá fazendo a peça de teatro no lugar dele. E aí botaram o Guilherme, entendeu? Então foi o destino, né? Infelizmente, porque eu já dei essa declaração que se eu tivesse feito a novela, era óbvio que a Daniela estaria viva. Com né? certeza. Essa. E sobre essa narrativa que ele fala que eles tiveram um caso, um romance, que ele criou essa narrativa toda para poder meio que se defender. O que você acha sobre isso? Cara, essa resposta morreu com ela e morreu com ele, que morreu recentemente, né? Acho que de desgosto, depois que ele viu o Pacto Brutal, o seriado. Muito forte. Sim. Eu acho que ele pressionou muito a Daniela. Ele colocou, ele deixou, ele misturou o que era personagem com vida real. Ele ficou puto porque o personagem, ele se apaixonou por ela. E o personagem não andou, o personagem dele como ele queria que andasse. Tiveram reclamações dele nos bastidores, própria Dani, todo mundo meio que... E, porra, o personagem diminuiu, o personagem estava saindo de cena e ele ficou louco com isso.
E mesmo ele tendo sido contra a sua volta, você indicou ele para a Fazenda. Indiquei ele para Fazenda. Eu relevei isso e ele foi contra a minha volta na Casa dos Artistas porque ele estava baseado em cima de um contrato, né? Porra, saiu, quebrou... Não era algo pessoal. Não era algo pessoal. Saiu, quebrou o contrato e não pode voltar. Uhum. E o Silvio Santos sabia, tinha a informação do sucesso que eu estava fazendo dentro da Casa dos Artistas. O Silvio Santos virou e falou: quem paga o salário de todo mundo aqui sou eu, o Frota vai voltar e ponto final. E eu voltei. Frota, você tem vontade? A produção pode me dar um copo d'água? Valeu, vamos falando. O negócio tá muito bom. E como é que foi pra você? Cara, foi um choque, porque pra mim a Fazenda era um produto que eu tinha e tenho um carinho enorme, que eu sei que eu poderia fazer brilhantemente, sei que poderia hoje estar fazendo. Poderia estar lá até hoje, né? Poderia estar lá até hoje com muito mais audiência, entendeu? Porque eu entendo daquele assunto, daquele produto, porém o Bispo tomou essa decisão. E aí eu me senti traído, me senti desprestigiado, mas na época eu tinha um contrato com a Record e a chefia decidiu que eu tinha que voltar para o Hoje em Dia e eu voltei para o Hoje em Dia e aí eu fiquei lá amargando, né, no Hoje em Dia, vendo um produto que, porra, nasceu comigo. Um produto que eu dominei completamente em Portugal e etc e tal. Sim. Foi uma opção da direção da Record. Acho que foi um erro grave. Foi uma sacanagem que fizeram comigo. E é isso.